Carregando aqui. Pronto. Então, bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a essa quinta-feira de mais uma formação, né? A gente está a semana inteira aí conversando, dialogando, fizemos algumas lives, agora temos Meet hoje, amanhã também, para a formação da nossa primeira amostra do conhecimento. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tuane, trabalho no Núcleo de Tecnologias Educacionais, já venho acompanhando algumas formações que já aconteceram nos outros dias, e hoje a gente tem aqui conosco a participação, né, do professor Ademir Dornelles, nosso parceiro aí, né, do IFSUL, e que vai hoje falar um pouquinho com a gente sobre cultura maker, né, que é um assunto aí que a gente já vem trabalhando em conjunto, né, Ademir, já temos aí finalizando um curso de formação segundo, né, segundo curso de formação para professores sobre cultura maker, né? Esse que foi o segundo módulo. Em agosto, é isso, temos o de robótica, né? Então, para quem tiver interesse, logo vai ter as inscrições também. É um curso muito bacana, que totaliza quantas horas, Ademir? Cada curso são 80 horas. 80 horas. Então, tá. Bom, o Ademir, uma breve apresentação sobre ele, né? Ele é mestre em gestão educacional pela Unicinos, tem pós-graduação em nível de especialização em redes de computadores pelo Centro Superior de Tecnologia Tec Brasil e graduação em gestão da tecnologia da informação pela Unisul. Atualmente ele é analista em tecnologia da informação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus de Gravataí, e tem experiência na área de governança de TI, infraestrutura de redes de computadores e telecomunicações. Então, tem bastante conhecimento, né, Ademir, bastante informação para compartilhar conosco, e espero que a gente possa ter mais uma manhã de bastante aprendizagem, de bastante troca, né, e que a gente possa aproveitar. Ademir, passo a palavra para ti, né, quando quiser que eu coloque o vídeo. Estamos aí te acompanhando. Tranquilo, bom dia. Estou vendo a Suelen ali, a Suelen não vai ver nada de novo, porque a Suelen já está aqui há 3 meses, né, Suelen? Já. E amanhã vai estar aqui de novo. E amanhã de novo, amanhã novamente com a turma, né, com a escola. Então, bom dia a todas. Como a Tuane já falou aí, né, a gente vem trabalhando em parceria nos últimos meses. Iniciamos lá em novembro, né, o NTE e o Instituto Federal Sul-Grandense, Campus Gravataí, iniciamos uma parceria ainda com a Nayala, e a Nayala escrevemos um projeto, né, que foi denominado Formação, né, de Professores em Metodologias Inovadoras, onde a gente ofertou 2 cursos, que foi de aprendizagem criativa em um primeiro momento, né, e no segundo momento, então, a gente ofertou o curso de Cultura Maker, que está acabando essa semana, termina sábado, na verdade, segunda-feira. Então, desde abril, a gente está em contato com a rede, contato com os professores, com as escolas, trocando ideia, conversando bastante, compartilhando muito conhecimento, né? Porque é muito legal quando a gente consegue, né? Hoje a gente está numa sala aqui virtual, né? Gostaria de estar com vocês aqui no nosso espaço, até eu vim para o Laboratório Maker, para entrar no clima, né, da cultura maker, mas que a gente pudesse estar sentado em círculo, olhando olho no olho e discutindo, né, trocando esse conhecimento, que na verdade a gente precisa compartilhar, né, trocar o conhecimento que cada um de nós temos para que a gente consiga melhorar, então, né, o nosso ensino, a nossa educação, né, e os nossos espaços, né, as nossas instituições educacionais. Então, a ideia é a gente falar um pouco sobre cultura maker agora pela manhã, né? Coube a mim essa quinta-feira chuvosa, fria, né? A gente se deslocar até as escolas e estar conversando agora nesse momento. Mas a ideia, então, é a gente iniciar falando um pouco sobre o que é a cultura maker, para contextualizar, para quem ainda não conhece. A Sueli já é expert, já está sabendo, né, Sueli?
Mas depois que a gente falar um pouquinho sobre o que é a cultura maker, a gente avançar um pouquinho para a cultura maker na educação, né? Falar um pouco sobre essa questão de conhecimento científico, né? A gente explorar a cultura maker, né? Dentro da escola, dentro da sala de aula, dentro dos espaços makers, né? De forma que a gente consiga utilizar a tecnologia pleno com os nossos alunos, levando a eles, né? E oportunizando também, de forma democrática, com que eles acessem, né, as tecnologias. Então, para iniciar e para a gente contextualizar, eu vou passar um vídeo, ele é uns 5 minutinhos, tá, pessoal? Mas ele prende um pouco a visão da gente, porque ele vai mostrar, a Suelen, desculpe, a Suelen não, né? A Tuane pode compartilhar conosco, aí está com ela o vídeo, para que a gente possa, então, após o vídeo, a gente entrar já falando de cultura maker, de criatividade, de conhecimento científico, né? A partir do que a gente vai ver, para a gente iniciar a nossa reflexão. Apareceu aí para vocês? Apareceu, só expandir a tela. Então tá. Pode aumentar mais. Aí, E... Beleza. Em 1998, a Kodak tinha 170 mil funcionários e vendeu 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo. No curso de poucos anos, o modelo de negócios dela desapareceu e eles abriram falência. O que aconteceu com a Kodak vai acontecer com um monte de indústria nos próximos 10 anos. Você poderia imaginar em 1998 que 3 anos mais tarde você nunca mais iria registrar fotos em filme de papel? No entanto, as câmeras digitais foram inventadas em 1975. Assim como acontece com todas as tecnologias exponenciais, elas foram decepcionantes durante um longo tempo, até se tornarem imensamente superiores e dominantes em poucos anos. O mesmo acontecerá com a inteligência artificial, saúde, veículos autônomos e elétricos, com a educação, impressão em 3D, agricultura e empregos. O software irá destroçar a maioria das atividades tradicionais nos próximos 5 a 10 anos. O Uber é apenas uma ferramenta de software. Eles não são proprietários de carros e são agora a maior companhia de táxis do mundo. A Airbnb é a maior companhia hoteleira do mundo, embora eles não sejam proprietários. Inteligência artificial. Computadores estão se tornando exponencialmente melhores no entendimento do mundo. Nos Estados Unidos, advogados jovens já não conseguem empregos. Com o Watson da IBM, você pode conseguir aconselhamento legal com 90% de exatidão se comparado com os 70% de exatidão quando feito por humanos. Por isso, se você está estudando direito, pare imediatamente. Haverá 90% menos advogados no futuro. Apenas especialistas permanecerão. O Watson já está ajudando enfermeiras a diagnosticar câncer, 4 vezes mais do que enfermeiras humanas. O Facebook incorpora agora um software de reconhecimento de padrões que pode reconhecer faces melhor que os humanos. Em 2030, os computadores se tornarão mais inteligentes que os humanos. Veículos autônomos. Já em 2018, os primeiros veículos dirigidos automaticamente aparecerão ao público. Ao redor de 2020, a indústria automobilística inteira começará a ser demolida. Nossos filhos jamais necessitarão de uma carteira de habilitação ou serão donos de um carro. Isso mudará as cidades, pois necessitaremos 90% a 95% menos carros para isso. Poderemos transformar áreas de estacionamento em parques. Cerca de 1.200.000 pessoas morrem a cada ano em acidentes automobilísticos em todo o mundo. Temos agora um acidente a cada 100 mil quilômetros. Mas com veículos autodirigidos, isso cairá para um acidente a cada 10 milhões de quilômetros. Isso salvará mais de 1 milhão de vidas a cada ano. Companhias tradicionais de carros adotam a tática evolucionária e constroem carros melhores, enquanto as companhias tecnológicas, Tesla, Apple, Google, adotarão a tática revolucionária e construirão um computador sobre rodas. Companhias seguradoras terão problemas enormes, porque sem acidentes, o seguro se tornará 100 vezes mais barato. O modelo de negócios de seguros de automóveis deles desaparecerá. Os negócios imobiliários também mudarão. Pelo fato de poderem trabalhar enquanto se deslocam, as pessoas vão se mudar para mais longe para viver em uma vizinhança mais bonita. Carros elétricos se tornarão dominantes até 2020. As cidades serão menos ruidosas, porque todos os carros rodarão eletricamente. A eletricidade se tornará incrivelmente barata e limpa.
A energia solar tem estado em uma curva exponencial por 30 anos, mas somente agora você pode sentir o impacto. O preço da energia solar vai cair de tal forma que todas as mineradoras de carvão cessarão atividades ao redor de 2025. Com eletricidade barata, teremos água abundante e barata. A dessalinização agora consome apenas 2 kWh por metro cúbico. Imagina o que será possível se cada um tiver tanta água limpa quanto desejar, quase sem custo. Saúde. Teremos companhias que irão construir um aparelho médico chamado Tricorder, na série Star Trek, que trabalha com o seu telefone, fazendo o escaneamento da sua retina, testa a sua amostra de sangue e analisa a sua respiração por meio de bafômetro. Ele então analisa 54 biomarcadores que identificarão praticamente qualquer doença. Vai ser barato de tal forma que em poucos anos cada pessoa desse planeta terá acesso à medicina de padrão mundial praticamente de graça. Impressão 3D. O preço da impressora 3D mais barata caiu de $18 mil para $400 em 10 anos. Nesse mesmo intervalo, tornou-se 100 vezes mais rápida. Todas as maiores fábricas de sapatos começaram a imprimir sapatos 3D. A estação espacial tem agora uma impressora 3D que elimina a necessidade de se ter um monte de peças de reposição como era necessário anteriormente. No final deste ano, os novos smartphones terão capacidade de escanear em 3D. Você poderá escanear o seu pé e imprimir sapatos perfeitos em sua casa. Na China, já imprimiram em 3D todo um edifício completo de escritórios de 6 andares. Lá por 2027, 10% de tudo que for produzido será impresso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. A gente não vai avançar porque o nosso tempo é curto. Mas esse vídeo, eu gosto de começar com ele, é um vídeo de 2017, né? Então, muito do que aparece ali, depois eu posso passar o link para vocês, para olharem eles na íntegra, são coisas que já estão acontecendo, né? Então, sempre nos remete a uma reflexão, mas a minha me remete a várias reflexões, né? Tipo, onde a escola está inserida nesse contexto, né? Como que a escola, né, vai fazer para entregar, né, para a sociedade, os nossos estudantes, para um contexto, né, tão tecnológico que a gente começa a viver a partir de agora. Ou mais além, né, a nossa profissão, né, como que vai ser a nossa profissão, como vai ser a escola. Então, são vários questionamentos, né, que a gente, que vem como reflexão na cabeça da gente quando a gente começa a ver que a tecnologia realmente está tomando conta, né. Então, é latente, né, a necessidade da inserção da tecnologia no nosso dia a dia. O bom disso tudo é que a gente não precisa ensinar tecnologia para os alunos, né? Isso eles aprendem sozinhos, né? Então, tem uma filha de 3 anos e meio que hoje ela pega o celular, ela, né, instala o joguinho que ela quer jogar, pega o celular, fala ali, né, jogo da Peppa, e faz a instalação. Então, eles são nativos, né? Mas nós não somos. Então, a gente precisa se adaptar, né? Adaptar a nossa profissão, adaptar as nossas metodologias para que a tecnologia seja inserida, então, no dia a dia da escola. E é mais ou menos, né, nesse encontro disso que a gente vai conversar um pouco hoje, falando sobre a cultura maker. Mas, né, a gente fala muito em criatividade, né? E aí eu trago esse dado aqui para a gente iniciar, né, que no Fórum Econômico de Davos, né, em 2018, já foi apontado, né, que a criatividade ela será a terceira habilidade mais importante para o mercado de trabalho no futuro, né? E outro ponto importante aqui é que as outras 2 habilidades, né, que serão importantes, hoje ela é a 10ª, tá? Está entre 10º, mais ou menos, a criatividade, só para a questão de curiosidade. Mas, né, ela vai fazer parte em terceiro ao lado da resolução de problemas complexos e do pensamento crítico, né? Que é exatamente o que a gente conversa bastante, né, no âmbito da escola, que a gente precisa desenvolver em nossos alunos, que é o pensamento crítico e a resolução de problemas complexos, obviamente, junto com a criatividade. E para isso, então, né, a gente fala bastante em metodologias ativas, né? As metodologias ativas são várias, né? E eu acho que cada uma dessas daria uma formação diferente, né, de várias horas para a gente discutir elas. Mas, né, sempre é importante a gente citar, né, a importância das metodologias ativas, né, e em troca, né, em substituição do ensino tradicional.
a gente vendo toda essa revolução tecnológica, a quarta revolução industrial, o caminho já para a quinta revolução industrial, né, a gente vê escolas ainda, né, com o professor no quadro, enchendo aluno de conteúdo, os alunos enfileirados, copiando aquele conteúdo, parece que não cabe mais, né? A gente costuma falar que se congelasse um professor há 100 anos atrás, né, e hoje a gente descongelasse ele, vários profissionais, acho que o professor seria o único, né, o único profissional que se sentiria, né, à vontade, né, e ainda tranquilo em executar a sua profissão. Eu falo isso porque eu sou professor, né, há 15 anos também, já passei por vários, já passei pelo ensino médio, já passei pelo ProEja, EJA, cursos FIC para EJA fundamental, trabalhei com ensino técnico, trabalho com ensino superior, né, médio integrado, então passei por várias modalidades de ensino como professor, e muitas vezes a gente, né, acaba, né, sucumbindo, podemos dizer assim, a metodologias mais tradicionais. Mas aqui, né, em relação às metodologias ativas, né, a aprendizagem baseada em equipes, a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, essas são as mais comuns, né, que a gente costuma discutir na escola. A gamificação, né, que é uma excelente forma também de metodologia ativa, gamificar, né, o que a gente quer passar de habilidade, de conteúdo para os alunos. A sala de aula invertida, bastante comum também. Peer instruction, né, que seria a aprendizagem em pares, alunos aprendendo com os alunos, os mapas conceituais, a dramatização, o método de caso, a avaliação dos pares, né, que são os alunos avaliando os próprios alunos. Então, é uma série de metodologia ativa. E onde a cultura maker, né, que é a nossa conversa de hoje, ela se enquadra, né? Basicamente, ela se enquadra como algo que possa potencializar ou dar suporte a essas metodologias ativas, né? A gente costuma falar que a cultura maker é uma metodologia ativa, né, quando ela é inserida na escola. Mas, na verdade, ela é algo que vai dar suporte, né, às metodologias ativas. Por exemplo, a gente pode trabalhar aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em problemas, com o suporte da cultura maker, né? E utilizando o quê? Sempre, né, a interdisciplinaridade. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas a ideia da cultura maker é essa, né? Mas o que é a cultura maker, né? Tem gente que ainda não conhece, né, ou viu falar, não se interessou no assunto, né, ou até sabe, mas nunca quis se aprofundar um pouquinho. Então, a cultura maker, né, se a gente for buscar no dicionário, cultura a gente sabe o que é, né? Uma norma de comportamento, são os saberes, né, o hábito de uma certa comunidade, né, seja ela menor ou maior, dentro de um espaço. Então, isso é cultura. E o maker, né, nada mais é do que um fabricante, né, traduzindo maker para o português, se a gente for buscar lá um maker no dicionário, maker nada mais é do que um fabricante, um criador e um fazedor, né? Se a gente for pensar em construtivismo, né, isso vai remeter muito. Então, outra coisa que a gente vai falar na sequência. Então, quando a gente fala em maker, é fabricante, criador, fazedor. E quando a gente une, né, as duas coisas, a cultura maker, ou então o movimento maker, como é chamado hoje em dia, nada mais, nada menos, a gente está unindo, né, um hábito de criar, né? Ou seja, a cultura maker nada mais é do que um hábito de criar. É a cultura do faça você mesmo, né? Então a gente caminha, né, para a ideia, né, da utilização da criatividade para a gente desenvolver, nós mesmos desenvolvermos algo. Quando a gente fala no âmbito da escola, né, no espaço da escola, a gente está falando de um aluno fazer algo, desenvolver algo, construir algo, pôr a mão na massa, pelo meio da sua criatividade. E, obviamente, quando a gente trabalha um exemplo, alguma metodologia ativa, como aprendizagem baseada em projetos, né, a cultura de colocar o aluno a fazer, né, desenvolver um projeto desde o princípio, prototipar algo e depois, obviamente, construir algo, isso vai trabalhar com várias competências dos alunos, né, dos nossos alunos,
criatividade, né, como o principal fundamento. Então, quando a gente fala isso em termos gerais, ainda quando a gente fala de uma pessoa maker, né, a gente fala de uma pessoa que ela deve ser capaz de fabricar, de construir, de reparar, de alterar um objeto e, mais importante, né, compartilhar. Então, são algumas palavras que a gente que vão estar em foco, né, nessa conversa nossa de hoje, que é o compartilhamento, né, a criatividade e a curiosidade. Então, alguns pontos importantes quando a gente fala da cultura maker é o código aberto. O que é o código aberto? É quando eu desenvolvo algo, por exemplo, aqui no Laboratório Maker, que eu coordeno, né? Eu fiz questão de estar aqui dentro hoje, desenvolvi algo aqui, modelei algo para impressão 3D. Quando eu falo que isso é código aberto, é porque eu vou passar esse modelo que eu criei para outras pessoas, né? Eu posso passar, por exemplo, lá para a escola Bárbara Marques ali, né? Ou então a Sueli, posso passar para as professoras trabalharem o que eu construí aqui para elas desenvolverem algo a partir disso lá. Então, elas terem acesso ao projeto, ao que eu desenvolvi aqui, elas podem modelar conforme a necessidade delas, elas podem modificar, elas podem incluir algo, podem, né, remover algo que, por exemplo, eu fiz voltado para um aluno do ensino médio aqui, e o aluno dela lá é das séries iniciais ou séries finais. Então, ela pode remodelar isso porque o código é aberto. Eu estou mostrando para ela qual é o projeto. Isso é muito latente quando a gente fala em cultura maker, porque os projetos que são desenvolvidos pela comunidade, eles são compartilhados. Então, algo que alguém criou a partir da sua criatividade, ou algum grupo de pessoas que criaram, né, a partir das suas criatividades, eles podem dividir e compartilhar com outras pessoas. Outro ponto importante é que não tem como objetivo a produção em larga escala como a indústria. Então, um dos pontos-chave da cultura maker é desenvolver algo, né, para si próprio. Então, a gente precisa de algum objeto para determinada função, ou dentro da escola, ou para a comunidade, ou seja lá para o que for, né? O que a gente vai comprar esse objeto se a gente pode construir? Né? Então, a ideia da cultura maker, quando a gente fala de uma pessoa, né, que pratica cultura maker, ela vai construir, vai reformar, vai reparar algo que é dela sem necessidade de comprar, né? E a tecnologia, obviamente, é um convite para criar as coisas, né? Então, quando a gente fala em cultura maker, a gente está falando em utilizar as próprias mãos, então, baseando-se no ambiente de colaboração e transmissão de informação entre grupos de pessoas. Então, é o trabalho em equipe, é a utilização da criatividade para construir, ou para reparar, ou para alterar um objeto, e, obviamente, a partir da curiosidade, né? E o compartilhamento. Não é nada novo, tá? A gente fala muito, o movimento maker, ele é latente a partir do ano de 2005, né? Mas existem suas raízes lá no final da década de 19, por exemplo, em 1890, com o movimento Arts e Craft, que nada mais foi, né, do que um movimento social inglês, né, que basicamente defendia o artesanato criativo como alternativa à mecanização e à produção em massa. Então a gente vê que sempre, né, o movimento ele vai para o caminho de não industrializar, e sim de construir o que a gente pode, o que está em nosso alcance, né, tendo as ferramentas, obviamente, corretas, a gente poder construir. Em 1960, o movimento chamado REC, que aí, com o surgimento do computador, nasce uma nova subcultura, né, a cultura hacker, que não é aquele hacker de roubar informações, sabe? Só que ele é cracker, né? Quando a gente fala em hacker aqui, a gente está falando em uma pessoa que ele tem um conhecimento bastante grande de determinada tecnologia e ele se utiliza disso para resolver problemas, né? Então, se a gente tem determinado problema, é utilizado esse conhecimento para construir alguma coisa, seja em sistemas, né? Por exemplo, como a gente está falando em hacker, para resultar, né, novos produtos, né, de forma inteligente.
O movimento punk também, não está aqui, mas é bastante citado, porque no movimento punk, na década de 70 ali, era muito comum, né, as bandas produzirem tudo, né, produzirem na garagem os próprios discos, né, tinha os fanzines, que eram os fãs das bandas, eles construíam as próprias revistas, eles construíam suas próprias roupas, então também tem uma raiz muito forte no movimento punk. Depois, em 1990, isso, por exemplo, a gente citar lá nos Estados Unidos, ele fortalece sempre no pós-guerra, porque devido à necessidade, né, principalmente por causa da crise, né, a necessidade de ter que desenvolver algo, construir algo, é mais latente, né, nesse momento, então sempre se potencializa após esses conflitos. Então, em 1990, ali, com a grande crise, né, americana, o movimento do It Yourself, né, ele acabou tomando força com a prática de fabricar, recuperar, reparar algo. E isso na cultura americana é bastante presente, né, das pessoas dentro da sua casa reparar algo estragado ou construir algo. E então chega o movimento Maker em 2005, que potencializa com a Make Magazine, que nada mais é uma revista, né, que foi lançada por Dale Dogger, e basicamente ela ensinava, né, e ensina, porque existe até hoje, a construir seus objetos. Então, cada mês sai uma revista ali mostrando como fazer tal coisa, né? Uma série de reportagens ensinando como fazer determinado objeto, determinado tecnologia, fabricar determinadas coisas. Em 2006, cresce um pouco mais ainda com as Maker Faire, em São Mateus, na Califórnia, onde é feita a primeira, digamos, reunião, né, de pessoas makers lá nos Estados Unidos, e elas, então, vão até esse espaço para mostrar tudo que foram criado, e em 2013, então, surge o Manifesto Maker. Então, só para a gente saber o que é a cultura maker, né? Dale Dogger, né, basicamente, ele é a pessoa que define-se, né, basicamente, como quem lançou o movimento maker. A gente viu que foi se construindo ao passar dos anos, né? Mas, por ele lançar essa revista Maker Magazine, ele hoje é uma referência dentro do universo da cultura maker. Outra pessoa também bastante conhecida nesse universo maker é o professor, né, do MIT, o professor Neil, né? O professor Neil, ele ficou bastante conhecido no início da década de 2000 ali, por ele ter uma disciplina, né, lá dentro do MIT, dentro de um laboratório que ele mesmo criou, que depois foi nomeado como Fab Lab, que era como construir qualquer coisa. Então, ele criou uma disciplina lá dentro da faculdade, né, dentro do MIT, dentro da universidade, que se chamava Como Construir Qualquer Coisa. E explodiu, né, porque era muito difícil se inscrever na disciplina dele, porque todo mundo queria participar. Então, a partir disso, nasceu os Fab Labs, que a gente vai falar na sequência também. Bom, mas como que o movimento Maker ele é estruturado, né? Basicamente, são 4 pilares básicos. É a criatividade, a colaboração, a sustentabilidade e escalabilidade. A criatividade para a gente criar com as próprias mãos, né? Então, é utilizar a criatividade, desenvolver a criatividade para utilizar as próprias mãos para criar algo. A colaboração, porque todo mundo trabalha junto. Então, tanto na questão de trabalhar junto no mesmo espaço, em equipe, quanto a questão de compartilhamento, né? Hoje existem sites especializados que são repositórios de projetos que as pessoas criam ao redor do mundo e compartilham ali para que outras pessoas possam utilizar. A sustentabilidade, porque se trabalha muito na questão de evitar o desperdício e de reciclagem. E a escalabilidade, porque tudo pode ser replicado. Então, posso criar um objeto aqui e outras pessoas replicarem dentro dos seus espaços. Aí sempre me pergunto, né? Tá, mas o que é maker, tá? A gente precisa desmistificar o que é tecnologia, né? Primeiro, deixar de lado a ideia de que só se pode fazer ciência com muito dinheiro e equipamentos, tá? Então, eu costumo, né, citar aqui, a gente pode pegar qualquer coisa, mas não tem aqui uma tesoura, por exemplo. Uma tesoura é uma tecnologia, né?
que ela foi desenvolvida em determinada época para resolver um problema que seria cortar papel. Então, não deixa de ser uma tecnologia, né? Então, o que é maker, né? Às vezes o professor passa na porta do laboratório, né? Eu pergunto, ei, vamos fazer um projeto aqui no espaço maker? Ah, mas eu não sei nada de robótica. Ah, mas eu não sei nada de Arduino, por exemplo, automação. Ah, mas não é preciso, né? A gente costuma dizer que existe o que é, dentro da cultura maker, o que é analógico e o que é digital. E, obviamente, quando a gente traz isso para a escola, a gente pode trabalhar as potencialidades dos alunos dentro de cada um desses espaços, né? Por quê? Porque, de repente, um aluno ele não é muito bom em lógica, né, para trabalhar programação, mas ele é muito bom, né, em marcenaria, né, em fabricar algo, tocar, fazer algo mais palpável, né? Então, a gente tem tudo que é analógico, por exemplo, a marcenaria, a soldagem, a costura. Isso aqui são alguns exemplos, tá? A fabricação, a bricolagem, né? O que é bricolagem? Aquilo que a gente faz em casa, né? Estragou um chuveiro, fui lá e consertei. Isso é bricolagem. Então, tudo isso é maker. E existe aqueles digitais, que aí sim, obviamente, esses analógicos vão utilizar essa tecnologia, né, de ferramentas, por exemplo, mais manuais, né? Já quando a gente fala em digital, obviamente vai trabalhar as tecnologias mais avançadas, né? Por exemplo, mais tecnológicas, né, da área de informação, como bases de dados, a programação, o código aberto, as APIs, que são, de forma, dentro da programação, são objetos que ligam programas, né? A renderização 3D, né, trabalhar com a modelagem, impressão 3D, e existe aquele meio de campo que une os dois. Por exemplo, a eletrônica, a gente precisa da parte mais analógica, como, por exemplo, soldagem, né, a fabricação, e também a parte mais digital, que a gente vai precisar da programação. A robótica é muito isso, né? Mas, porém, a robótica a gente pode trabalhar de forma analógica também. A gente pode trabalhar a robótica sustentável, né, com recicláveis, por exemplo, não plugada, como a gente chama, como pode trabalhar a robótica plugada, utilizando código de programação, utilizando o Arduino, utilizando, né, outras tecnologias. A impressão 3D tem a parte, né, mais analógica, de, por exemplo, modelar algo na mão, tentar construir algo na mão e depois passar isso para o modelo 3D, drone, IoT, né, que seria a internet das coisas, muito latente hoje também. Qualquer coisa pode estar conectada à internet, uma geladeira, um ar-condicionado, uma lâmpada. Então, tudo isso, né, são tecnologias que estão inseridas nesse mundo maker, mas a gente pode ver que a gente pode desmistificar um pouco. Ah, não gosto de programação? Existem outras coisas que a gente pode utilizar nesse mundo maker. Então, o Manifesto Maker, basicamente, ele dizia isso, né? Fazer, compartilhar, oferecer, aprender, instrumentalizar, né? O jogar, que seria o agir, o participar, o apoiar e o mudar. Então, ele trazia algumas palavras-chave, né? Isso foi em 2013, né? Onde um grupo de pessoas makers construíram esse manifesto e ele acabou sendo adotado no mundo inteiro. Bom, já finalizando essa primeira parte do que é a cultura maker, né? Então, muito se fala em uma revolução maker no futuro, né? Por quê? Porque, assim, como nós, professores, né, em um determinado momento, a gente pensava, o nosso aluno dificilmente tem um computador em casa, né? Claro que dentro do contexto socioeconômico de cada espaço, né, que as escolas estão inseridas dentro da cidade, a gente deve contextualizar, né? Mas era muito comum, celular, né? Hoje, a grande maioria dos alunos eles possuem celular, né? Dentro do seu contexto socioeconômico, né? Pode ter um computador ou não, né? A mesma coisa vai acontecer com novas tecnologias, como, por exemplo, a impressão 3D. Já começa a aparecer alunos que possuem uma impressora 3D em casa. Por quê? Porque elas diminuíram muito o valor. Hoje a gente compra uma impressora 3D em torno de R$ 1.300. Já foi muito alto o valor, 20 e poucos mil, 30 e poucos mil, 40 e poucos mil, né? Então, muito se fala nessa revolução maker, principalmente na questão da utilização da impressão 3D e das cortadoras a laser, né? Que o professor físico Chris Anderson, por exemplo, ele fala que a quinta revolução industrial
vai ser a partir da impressão 3D. Por quê? Porque muitas coisas a gente vai poder fazer impressão em casa. Então, até cito a questão, né? Por exemplo, um sábado, a pessoa vai sair, quer usar uma roupa, né? Ela pode ir lá no computador, fazer o download de uma roupa que alguém fez em algum lugar do mundo e fazer a impressão dessa roupa. Usou, pega essa matéria-prima, né? Pode reciclar ela e depois construir outra coisa com essa matéria-prima. Então, muitos, né, estudiosos da área já trazem que no futuro, aí não tão distante, né, a impressão 3D, como ela está barateando, como foi um dia o computador e como foi um dia o celular, né, ela vai chegar às nossas casas e vai se dar, então, uma nova revolução industrial. Bom, com tudo isso, nascem os Makers Spaces e os Fab Labs, né, ou seja, os espaços makers e os laboratórios de fabricação. Os espaços makers, né, nada mais é um espaço maker, aqui eu estou em um, que é o nosso espaço aqui do Instituto Federal, são espaços que permitem que os participantes, né, quem quer participar daquele espaço, porque geralmente eles são abertos, eles podem criar uma série de artefatos, usando o quê? Recursos e ferramentas específicas, desde ferramentas manuais, podemos dizer assim, até mais específicas como eletrônicos, corte a laser, impressora 3D, além de objetos, né, do dia a dia, digitais ou não digitais, como eu citei anteriormente. Então, basicamente, são espaços para a gente praticar a cultura do faça você mesmo, tá? E além de ser um processo de experiência individual, né, os Makers Spaces dão espaço na colaboração e compartilhamento. Então, a tentativa, né, que se dá hoje em inserir a cultura maker nas escolas é de trazer esses espaços makers que em algum momento ficaram espalhados em determinadas, não necessariamente numa instituição de ensino, trazer para dentro da escola. Ter um espaço onde a cultura maker possa ser compartilhada pelos alunos, né, por meio de projetos, né, e, obviamente, alinhados ao conteúdo e à competência, às competências. Os Fab Labs, que nascem, então, lá no MIT, então a gente tem muito Fab Lab espalhado pelo mundo, ele nasce com a ideia de democratização da tecnologia, ter espaço onde qualquer pessoa possa ir e ter acesso a essas tecnologias de ponta que às vezes não tem lá na escola. Então, por exemplo, a nossa ideia aqui, né, o que a gente já está fazendo, inclusive que a Suelen vai trazer os alunos dela amanhã, é fazer com que eles tenham o contato com esse espaço, né? Ah, não tenho lá na minha escola ainda, né? Então a gente vai no local que tem e faz com que eles tenham esse contato com essas, né, com essas tecnologias um pouco mais de ponta. A gente sabe que no Brasil acaba, imagino que eles estão bem ansiosos, né? No Brasil a gente acaba tendo um delay, né? Porque as tecnologias começam a chegar um pouco depois do que outros países que isso já é difundido. Então, se a gente pegar outros países, isso já passa a ser uma cultura dentro da escola, né? Que a gente está engatinhando, trazendo a cultura maker, né? Por meio de projetos, né? Para depois a gente ter algum espaço que dê, né, a oportunidade para que os alunos possam trabalhar de forma compartilhada e construir seus objetos para depois chegar a um estágio mais avançado. Mas os Fab Labs, eles nascem com essa ideia de ter esse espaço democratizado, onde, né, qualquer pessoa que queira vai lá e possa construir as suas coisas, ou ir lá conhecer, ou ir lá aprender algo, né? Então, é o que a gente chama de Open Day, é o dia que o laboratório é aberto para que as pessoas tenham contato. E ele nasceu, então, né, lá no Center for Bits, né, e Atoms, que é do MIT. O que costuma ter dentro desses espaços makers? Né? Costumam ter impressoras 3D, né, para que tudo que for criado, né, por meio da criatividade das pessoas que frequentam aquele espaço, e no nosso caso aqui pelos alunos, né, possam ser impressos, possam ser prototipados. Né, as cortadoras a laser é bastante comum também para construção, né, de protótipos. As diversas ferramentas manuais, scanners 3D para poder escanear o objeto e transformar ele no modelo digital, as canetas 3D, que são essas daqui, né, que o aluno ele pode fazer um objeto 3D conforme, né,
trabalhar, né, a sua motricidade por meio de uma caneta 3D e construir alguma coisa. São objetos que são baratos, né, e que é muito legal de trabalhar com eles. Os kits Arduinos também, que a gente tem trabalhado aqui, né, com os profs que estão fazendo o curso, né, para a parte mais eletrônica, mas que dá para desenvolver muitos projetos também. Os kits robótica, né, que até tem um ali em cima, ali, não está aparecendo, mas está ali no canto, os Legos, né, montados, para que eles possam montar, programar. Então, existe uma série de recursos que estão presentes nesses espaços, né? E aí a gente começa a falar um pouquinho, entendido então o que é a cultura maker, a gente começa a trazer isso para o campo da educação, né? A ideia do faça você mesmo na educação. E isso também na educação não é uma ideia nova, né? A gente que já estudou aí, né? Vários, né, educadores como Dewey, lá no início da década, no início do século XX, Freinet, né, Montessori, Freire, então Piaget, então existe uma série de autores que já traziam, né, abordagem de metodologias ativas, né, para a utilização nos espaços de educação. Então, basicamente, utilizando tecnologias da época, obviamente, como cartas, madeiras, etc. e tal. A pedagogia fundamentada na mão da massa mesmo, utilizando as tecnologias digitais, né, que são essas tecnologias que eu citei anteriormente, a gente costuma dizer, no campo da educação, que nasce com o Papert, né, porque o Papert tinha um contato muito grande com o Piaget, né, então, a partir do termo construcionismo, né, ele traz essa ideia de utilização das tecnologias digitais para o campo da educação. Então, por meio, né, do engajamento, da criatividade, da produção, de criar objetos do interesse dos alunos. E aí a gente perpassa, né, por alguns, por exemplo, o próprio John Dewey, né, falava lá no início da década de 20, né, dê aos alunos algo para fazer, não algo para aprender. E o ato de fazer é como incentivo por pensar a aprendizagem, né, e a aprendizagem resulta naturalmente. E a gente vai passando já, né, na questão das metodologias ativas e da mão na massa, né? Freire, né, o ato de ensinar exige respeito à autonomia do ser educado, e o professor que desrespeita a curiosidade do aluno está infringindo os princípios fundamentalmente éticos da existência, afogando a liberdade do educando e tirando seu direito de estar sendo curioso e inquieto. Às vezes a gente poda o aluno, né? É bastante normal, né? Eu já fiz bastante isso também. Às vezes o aluno, tá, professor, mas... Não, isso aí não é da aula de hoje, né? Presta atenção aqui, hoje é isso aqui. A gente, né, vai ali e poda a curiosidade do aluno. E é bastante comum acontecer. Seymour Papert, né, que a gente diz que é o pai, então, da utilização do mão na massa por meio, né, das ferramentas digitais na educação. Ele, então, a partir do construcionismo, né, de Piaget, do construtivismo do Piaget, ele fundamenta, então, o construcionismo, né, que ele avança ao enfatizar que a construção do conhecimento ocorre mais efetivamente quando o aprendiz está engajado conscientemente na construção de um objeto público e compartilhável. Então, ele pega muito na questão do engajamento do aluno para construir algo, né, do estudante. E o Papert, né, lá em 2006, ele materializou as ideias dele com a criação da linguagem Logo, que, para quem não conhece, né, era uma linguagem de programação bem lúdica, né, para estudantes, né, para crianças, que a partir das tartarugas robóticas, né, que ele construiu, elas conseguiam programar, né, e utilizava isso para quê? Para o pensamento matemático, para aprender sobre a matemática por meio, né, de algo mais lúdico, o pensamento computacional, que é o que a gente trabalha bastante, aprendizagem criativa. Então, a ideia do movimento maker na educação, ela possibilita que os estudantes pensem, né, como inventores, ao invés de serem ensinados sobre as invenções. Então, cada vez mais o professor passa a ser, né, um moderador, né? Eu não preciso ensinar a tecnologia para o aluno, mas eu posso mostrar para onde
eu posso mostrar por meio da tecnologia onde ele pode encontrar algo interessante, produtivo para ele, né? Então, a tecnologia por si só eles aprendem a utilizar. E aí, o Mohan também, né, traz a ideia das instituições também, né? As instituições que atuam na educação formal, elas terão relevância quando apresentarem modelos mais eficientes, atraentes e adaptados aos alunos de hoje, né? Então, a gente precisa, é urgente, né, a gente adaptar a escola aos alunos de hoje, né? Quando superarem os modelos conteudistas predominantes em que tudo é previsto antes e aplicado, de uma forma igual para todos, ao mesmo tempo, de forma convencional. Então, a gente vê ao passar dos anos aí que a gente tem renomados, né, autores, né, que discutem a utilização das metodologias ativas, da mão na massa, né, construtivismo, construcionismo, dentro da sala de aula, dentro dos espaços, né, dentro das escolas. Vamos ver o tempo, tá ok? A BNCC, né, então é possível tranquilamente aliar a cultura maker dentro da escola com a BNCC, trabalhando todas as competências gerais ali, então tem, né, um dos objetivos, né, da BNCC é a cultura digital, então a gente consegue trabalhar as competências, conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, o senso estético, a comunicação, a argumentação, cultura digital, autogestão, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e autonomia por meio da cultura maker. E, obviamente, a cultura maker é uma das possibilidades, né, pessoal? Não é ideia, a partir de agora tudo é cultura maker, ou tudo é aprendizagem criativa, ou tudo é por meio... Não, a gente tem várias ferramentas, a gente mostra as várias ferramentas que são possíveis a gente adotar para deixar, né, o ensino um pouco mais dinâmico. E quando a gente fala da implantação da educação maker, né, nos espaços educativos, né, basicamente a gente costuma destacar que ela é embasada em 4 pilares. Primeiro, a criação do espaço maker, né, é necessário a gente ter um espaço maker ali para poder desenvolver as atividades com os alunos. É necessária a formação dos professores, né, isso eu posso citar aqui, né, como um contribuinte, né, que o NTL vem trabalhando bastante com isso, né, a gente está conseguindo fazer formação de professores, né, então, desde quando estava na Yala, agora com a Tuane e a Thaís, a gente está trabalhando essa parte de formação, são projetos de extensões que a gente está fazendo aqui no campus para trazer os professores para cá e tentar desenvolver, né, a ideia de cultura maker, de aprendizagem criativa. Alguns, né, não precisam desenvolver, os professores já fazem isso, então apenas a gente vem para compartilhar esse conhecimento, o que é bastante importante também, né, ter essas redes de compartilhamento, porque quando a gente fala em metodologia ativa, né, quando a gente fala em cultura maker, na educação, é muito importante que a gente trabalhe a interdisciplinaridade, né. Esse tempo atrás eu estava vendo uma palestra do professor Celso Antunes, ele falava, isso foi em 2018, eu acho que ele tocava bastante nessa questão não, 2018, foi antes da pandemia, ele tocava bastante nessa questão do corpo docente, né? A gente tem o corpo docente, na verdade, era para ser um corpo, né? Então, no corpo da gente, uma coisa depende da outra, a mão depende do braço, etc e tal. Mas nós, professores, a gente tem uma dificuldade de trabalhar em conjunto, né? De trabalhar interdisciplinaridade, de trabalhar com projetos, né? Às vezes a gente tem professores da mesma... Professores que são paralelos ali, né? E não conseguem trabalhar em conjunto, né? Cada um faz as suas atividades com as suas turmas na sala de aula e não conseguem trabalhar de forma conjunta. A gente tem essa dificuldade, eu tenho essa dificuldade, todos nós temos, né? Mas é importante a gente trabalhar a interdisciplinaridade para que a gente desenvolva todas as competências, né? Todos os conhecimentos, né? Por meio de uma atividade maker ou de um projeto. A formação de professores, o projeto a serem desenvolvidos, né, e o protagonismo dos alunos. Então, a gente precisa desses 4 pilares aí para desenvolver a cultura maker nos espaços educativos. E aí, aqui,
Eu coloquei aqui, né, algumas fotos, né, das formações que a gente está tendo aqui. Então, na aprendizagem criativa, a gente trabalhou bastante, né, a ideia do pensamento computacional, né, para os alunos, a utilização de ferramentas como o próprio Scratch, né, de programação em bloco, de utilizar Tinkercad, que são ferramentas, né, que podem desenvolver pensamento computacional no aluno, atividades mais mão na massa, como teve na construção das casinhas iluminadas. Então, uma série de coisas que a gente fez e compartilhou aqui durante os 2 meses no curso de aprendizagem criativa. Depois, né, a formação em cultura maker na educação, que aqui a gente está tendo agora, né, olha a bagunça aí no laboratório, né, a gente teve aulas de Arduino, desenvolvemos alguns protótipos com Arduino, semáforo, etc. e tal. Depois a parte de modelagem, impressão 3D, então os profs bastante envolvidos ali no projeto. E 9,58, né? Basicamente foi isso que a gente trabalhou, né? E agora no próximo semestre, vai ser divulgado em agosto. A ideia é que comece em setembro o curso de robótica, que é um curso que é um projeto diferente, porque a gente precisava de um fomento de recurso, aí a gente escreveu um projeto, enviou para a reitoria para concorrer a um recurso financeiro, para a gente poder comprar alguns kits, né? Conseguimos, fomos bem avaliados, graças a Deus, e agora a gente está recebendo recurso para comprar esses kits e poder empregar nesse curso, né, que vai ser oferecido no próximo semestre. E a ideia é não parar por aí, né, Tônia? A gente continuar fomentando, trabalhando, né, tentando inserir devagarzinho a cultura maker nos espaços educativos, né? Com certeza. E fazendo com que a gente desenvolva a criatividade, o senso crítico nos nossos estudantes, para a gente poder entregar eles para esse mundo que a gente tem fora, né, de tecnologia, e que a criatividade cada vez é mais importante, como foi o que eu quis trazer lá no início, né? Nosso tempo é curto, é 1 hora, ó, exatamente 1 hora, mais pontual do que isso, impossível. Passo a palavra para a Tuane e para vocês, fiquem à vontade de fazer perguntas, reflexões, né, da gente conversar um pouco sobre essa temática. Ademir, muito obrigada por essa tua fala maravilhosa, né, sobre cultura maker, que vai bem ao encontro do que nós viemos trabalhando durante a semana com os outros profs convidados, né, para as nossas formações, sobre a importância da gente rever, né, o nosso papel enquanto professor, no sentido de ser esse mediador de conhecimento, né? E a cultura maker é uma ferramenta, então, que vai totalmente ao encontro dessa perspectiva. E assim, enquanto o pessoal vai se organizando ali para colocar alguma pergunta, algum comentário, eu queria te pedir, não sei se posso, Ademir, te fazer uma reflexão, Claro. No sentido assim, eu gostaria que tu falasse um pouquinho no sentido de que a gente está fazendo essas formações porque nós vamos ter a amostra do conhecimento, né, em outubro. E aí os profs vão organizar nas suas escolas como que o trabalho deve ser feito, possibilidades, né? E aí, assim, tu nos trouxe muito sobre a questão da cultura maker, precisar de espaço, de ferramentas, né? Mas na tua própria fala a gente percebe que a gente consegue fazer isso na sala de aula, levando em conta os nossos recursos, né, enquanto escolas municipais. E eu queria que tu falasse um pouquinho, ou trouxesse algumas estratégias de como a gente pode fazer isso, de utilizar essa perspectiva e essa ideia da cultura maker dentro da nossa realidade de escola, pensando nessa questão da amostra, que materiais, que estratégias, né, para que a gente possa trazer isso para a nossa realidade, né, da educação municipal. Eu acho que aqui a gente tem um exemplo vivo, né? A Suelen, que está aí presente, né? Porque a Suelen, ela tem trabalhado, eu tenho acompanhado bastante o trabalho dela, e ela tem trabalhado com poucos recursos, né? Um dia eu conversava com ela, me falava que não tinha nem a pistola de cola, né? E
E a Suelen ela tem trabalhado, feito um trabalho muito bacana com os alunos dela em sala de aula, conseguiu um recurso agora, né, Suelen, que a gente estava discutindo em outro momento aqui no laboratório de o que comprar, né, aquela dúvida, o que a gente pode fazer com esse recurso para aproveitar de forma, né, pleno e poder empregar na sala de aula com os teus alunos. Então, eu acho que até a Sueli pode dar um feedback do trabalho que ela está fazendo lá, porque eu acho muito legal, né? E vai de encontro, né, com o que tu perguntaste, né, de como fazer isso com poucos recursos. Queres falar um pouquinho, Sueli? Está desligado o microfone. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de agradecer, professor, que essa caminhada, né? O senhor vem me auxiliando e muito, né? Foi muito importante, assim, a participação nas formações de cultura maker, que é algo que eu sempre tive muito interesse com a formação. Quando eu vi que queria ser oportunizado, eu quis muito participar. Eu percebo que houve um engajamento enorme da turma, assim, na questão do descobrir o novo. A gente começou com um projeto, assim, deles estarem aprendendo e a gente fazer um link usando as ferramentas digitais, né? Lá eu sou da EMEP Sueli, a gente tem um laboratório de informática maravilhoso. Então, nós começamos, assim, a utilizar mais jogos na sala de aula. E aí o trabalho foi seguindo para o caminho maker, né? Porque daí veio o momento das construções. E aí a gente ficou pensando o que a gente poderia construir, né? Então, lá no nosso projeto Aluno Tech, eles pensaram em criar um representante do projeto, que era um robozinho. Aí começou a vir a questão do maker para a sala de aula. E aí eu fui lá, comprei um motorzinho, comprei um suporte de pilha, digo, pessoal, é isso que a gente tem. Agora vamos fazer uma pesquisa, o que a gente consegue fazer. E aí a gente foi para a internet, fizemos pesquisas, né? E aí a gente conseguiu lá fazer uma releitura de um robô desenhista, e foi um processo maravilhoso, porque quando funcionou o robô desenhista, foi água até que eu mostrei o vídeo para o professor, parece que era um final de campeonato. De tanto que eles vibraram e ficaram felizes, né? E aí esse trabalho que a gente vai levar para a mostra, porque no dia da Feira de Ciências, aqui na escola, na nossa escola, na EMEP Sueli, aconteceu vários problemas com o robô. Caiu a perna do robô, a pilha deu problema, e a gente ali, né, na correria, eles apavorados que tem que funcionar, porque era a Feira de Ciências da escola. Então, e deu tudo certo, né? Então, a próxima etapa vai ser a apresentação das melhorias do robô para a mostra. Essa vai ser a nossa pesquisa. E aí teve uma pessoa que foi na nossa Feira de Ciências e se encantou, porque com poucos recursos, né, com sucata e com motorzinho, a turma criou um robô. Então, nós ganhamos um incentivo para que está acontecendo uma rifa, né, uma ação entre amigos, que é uma camiseta do Internacional, uma do Grêmio, autografada pelos jogadores. Nós tivemos sorte, né? E com o valor arrecadado, nós vamos comprar, então, a lista que o professor me auxiliou a criar, com componentes que a gente possa estar, o motorzinho, o suporte para pilha, as placas Arduinos também, para a gente conseguir dar continuidade. Eu acho que a sementinha foi plantada, né? É o início da caminhada, tanto para mim como professora, como para os alunos. Mas acredito que para o ano que vem, né, será uma continuidade desse trabalho, o que mais pode vir, né? Depende deles. Então, o pontapé inicial já foi dado. E obrigada, professor, por todo o suporte. Perfeito. Amanhã também nós vamos aí visitar o Espaço Maker, a turma, né? Vai visitar, porque agora eles estão, assim, cada vez mais curiosos e querendo conhecer mais e mais do mundo maker. A gente preparou alguns robôs Lego ali para mostrar para eles. Impressão 3D, imprimir uns Pikachu, uns negócios ali para eles verem. As canetas 3D eu quero deixar à mão para eles mexerem também. Então tem uma série de coisas. Mas assim, né, também outra coisa que eu sou apaixonado, assim, que gosto com os alunos, e é uma coisa que pode fazer, são jogos, né? Fazer eles construírem jogos, né? Material pedagógico para sala de recursos, colocar a criatividade dele a construir algo que seja útil, né?
jogos para ser empregados no próprio, como um recurso pedagógico também. Então, são coisas que a gente pode fazer com materiais reciclados, né? Como a Sueli citou ali, com um motorzinho de 5, 6 reais, ela fez um robô, né, com a sucata que desenha, né? Olha só que magnífico, né? Os alunos veem aquele robô riscando ali, né, que eles construíram, e o mais especial ainda, eles poderem dizer, isso aqui não está funcionando, como a gente vai fazer para funcionar? Né? Porque essa ideia da cultura maker é não a gente pegar um projeto pronto, né, e faz o projeto, é deixar que eles pensem, né? Deixar que eles, por exemplo, a gente vai fazer uma usina eólica para acender um LED. Qual vai ser a melhor forma da gente construir o catavento? Né? Será que vai ser com esse determinado, né, objeto, com esse determinado produto? E eles pensarem em fazerem isso, né? Mas, obviamente, que a gente tenta incluir esses recursos mais tecnológicos, e é o que, né, o NTE está tentando fazer também, né, com os pregões aí, mas dá para fazer muita coisa também com poucos recursos, fazer com que os alunos pensem, né, de forma crítica e desenvolvam, né, coisas a partir de materiais sustentáveis. Eu acho que, eu não sei, desculpa, eu não sei o nome ali, ela está com da a Prof. escola, Graziane, né? A Graziane, isso eu tinha Olá, eu falado. corri lá para pegar um notebook, porque eu estava no computador, não tinha áudio, não tinha sim, vídeo. estava sem áudio, né? Aí pensei, não, eu achei que ia ser um grupo maior, que a gente não ia conseguir se manifestar, assim, né? Ou no máximo no chat ali, mas aí fui lá e troquei. Não, só para complementar, que é Tuane, né? Não sei ainda como é que vai funcionar essa amostra, mas até quando eu preenchi ali a ficha de presença, foi uma das coisas que eu coloquei de ver na prática. Aqui, graças a Deus, a gente tem a Suelen, que é super engajada, né? Ela é apaixonada, tudo que ela pega, ela é apaixonada e ela vai a fundo, né? Então, a gente tem um exemplo em sala de aula, porque às vezes, claro, tu tem um laboratório e lá algum grupo de aluno específico, para aquilo é diferente de tu estar numa sala de aula para propor. Então, isso eu queria muito depois mostrar, não sei se isso vai ser filmado, se vai ser online, se vai ser presencial, como é que vai ser essa mostra, mas eu queria muito que a gente pudesse mostrar aqui para os professores exemplos práticos, né? Eu adorei aí a palestra do Ademir, né? Eu já quero me inscrever nesse curso de robótica, eu já falei para a Suelen, tu me avisa quando sair, porque eu quero participar, né? Amanhã eu vou poder conversar um pouquinho aí com o professor Ademir, né? Que além da Suelen com a turma dela, a gente tem um grupo de alunos de 6º a 9º ano, que daí estão especificamente nesse projeto de cultura maker e robótica, que a gente quis implantar aqui na escola. Mas aí amanhã a gente conversa direitinho, né? Daí eu converso contigo e te explico melhor. Mas essa questão da amostra eu acho super importante, assim, porque às vezes tu fica mais na questão teórica da coisa, e aí parece que aquilo é tão impossível de colocar na sala de aula, né? E eu gostaria muito, tomara que a gente consiga um número de professores que possam participar, ou que nem que depois possa visualizar algum desses modelos. Por enquanto a gente tem o da Suelen, nem penso em ir tão longe, a Suelen já fez o negócio se movimentar, já colocou o digital junto, né? Daqui a pouco a gente pode até pensar mais no analógico, não no digital não ainda. plugado, isso. Mas assim, ó, isso de ter modelo prático, de tu ver na prática como é possível, como teve, que nem a professora Suelen conseguiu, fez na turma dela, como é possível fazer na sala de aula, professor e alunos, né? Então, achei muito bacana isso. E não é uma tarefa fácil, acho que a Sueli, no mesmo, a Sueli estava naquela presidencial que a gente trabalhou como alinhar a atividade maker, a competência e o conteúdo, né? E não é fácil. Sim. Porque quando a gente fala numa atividade maker, porque, se eu tenho um projeto de robótica na escola, beleza, aquele projeto é como a Graziane falou, né? Eu tenho um grupo de alunos, eu vou trabalhar aquele grupo de alunos. Mas levar isso para a sala de aula não é nada fácil, né? Por quê? Porque eu tenho que pensar nas competências, tenho que pensar, né, no conteúdo e preciso alinhar aquilo com a atividade. E um grupo ele vai por decisão, né? Eu vou porque eu gosto, porque eu já tenho habilidade, agora na sala de aula é diferente, né? Tem quem quer, tem quem não é tão ligado naquilo, tem... Então, tem os alunos que vão ter as suas próprias dificuldades, né, que a gente vai ter que encaixar dentro do projeto, por isso que a gente precisa trabalhar em equipe, né? Aquele que vai trabalhar com a construção, aquele que vai trabalhar com, né? Então,
Mas o que eu falava ali é na questão de... É difícil alinhar, a gente fez um exercício prático aqui de tentar pensar primeiro no conteúdo e na competência para depois alinhar com a atividade, porque quando a gente fala em atividade maker, geralmente o que a gente faz? Vai lá na internet e procura, né? Atividade maker em sala de aula. Essa atividade é legal. Pega e traz isso e tenta aplicar em sala de aula. Mas, na verdade, deveria ser o contrário, né? Devo pensar inicialmente no conteúdo, porque a nossa prática é isso, né? Conteúdo é as habilidades que a gente precisa desenvolver no aluno e, a partir disso, chegar numa atividade maker, né? E não foi nada fácil. A gente faz a proposta inversa, né? A gente faz a proposta inversa. Mas, assim, a gente sabe que é difícil trabalhar com um grupo grande de alunos, de ter o espaço, mas a gente vê também muitos cases legais, né? De professores que têm trabalhado robótica não plugada, sustentável, de construir, né, como tu diz, algo menos digital, né, e mais analógico, né, que é os recursos que a gente possui dentro de muitas escolas públicas, de forma a trabalhar o pensamento computacional com eles, pensar... A gente fez uma atividade também aqui de pensamento computacional, né, trabalhando com o movimento do corpo, então tem muita coisa que dá para fazer. A gente tentou trabalhar com essa parte mais acessível, né, pensando já no... Claro que esse último curso de Cultura Maker a gente já esbanjou um pouco, a gente foi para a impressora 3D, a modelagem, né, e a Tuane caiu numa aula aqui, eu acho que de Arduino, né, do nada, né, ela caiu ali, todo mundo com fio, componente em cima da mesa, eu acho que ela deve ter pensado, o que eu estou fazendo aqui, né? Eu fiquei assim, ó, sem entender nada aquele dia. Por isso que o de robótica eu vou desde o começo. Sim, e a gente já estava já na reta final do curso ali, trabalhando algo mais eletrônico, né, e estava muito legal, e a Tuane caiu assim de paraquedas, mas existe muita coisa, né, e mesmo com componentes eletrônicos... O curso, ele é semipresencial, isso? Isso, a gente trabalhou semipresencial, que era conteúdo mais... E aí as aulas presenciais são no sábado, isso? A gente fez algumas na quarta, algumas no sábado, dependia aí no turno da noite ou no sábado? Porque o que era a parte mais teórica, a gente optou por fazer à distância, para não cansar o professor, né? O professor dá aula todo dia, aí tem que vir para cá, sair de noite. Então, a gente tentou trabalhar, a gente alinhou algo, assim, de trabalhar 2 horas no máximo cada aula, né? 2 horas e meia, e quando foi necessário, que era conteúdo mais teórico, online, aí as práticas aqui dentro do laboratório. Foi das formas que a gente trabalhou. A Suelen tinha levantado a mão ali, acho que a Suelen quer contribuir. Isso, não, só para contribuir ali, quando falava do conteúdo, né, o objeto de conhecimento, como fazer o maker, né, na atividade, a gente pensava, a primeira atividade, para depois buscar, foi difícil a gente desconstruir, porque nós estamos muito acostumados a pensar na atividade primeiro, né, E quando eu trabalhei com os alunos, a gente trabalhou a construção do nosso robozinho, foi numa aula de ciências, onde nós estudávamos as propriedades dos materiais, então a solubilidade, a condutibilidade através dos fios, né? Então foi toda uma aula de ciências, que foi onde a gente começou a iniciar a construção do robozinho maker, né? Então, acho que todo professor é um pouco maker, porque a gente constrói muita coisa com os alunos, e às vezes a gente não se dá conta. Então, na própria formação, eu pensei, nossa, eu acho que eu já trabalho há muito tempo maker, e eu nem sabia disso, né? Que até numa construção de uma maquete, é maker, a produção deles, né? Era isso que eu queria contribuir, que nós já somos makers, às vezes a gente não se dá conta, né? Sim, é o que a gente focou bastante no curso de aprendizagem criativa, né? Porque para o professor de séries iniciais, ele já faz isso, né? Então, principalmente jardim de infância, né? É o que a gente costuma falar quando a gente fala em aprendizagem criativa, é de levar o jardim de infância para a vida toda, né? A gente trabalhar aquilo que a gente trabalha com os alunos, utilizando a criatividade deles, né? De construir, e aquilo vai se apagando, vai no primeiro ano, segundo ano, terceiro, vai se apagando e some, né? E vai para a forma mais tradicional. Não tô generalizando, né? Tem professores que acabam trabalhando metodologias ativas, a gente trouxe alguns aqui no curso também, né? Teve a prof lá do Maranhão, que ela trabalha muito ela só trabalha com STEM nas aulas dela. Então, é tudo mão na massa. E ela contribuiu, trouxe muita coisa para a gente aqui. Mas tinha uma coisa que eu queria incluir, mas eu acabei esquecendo agora.
Acho que eu vou lembrar. Passamos para as perguntas e não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Enquanto o pessoal vai aí, se quiser perguntar, né, já vamos nos encaminhando para o final, mas só para, assim, a Graziane, né, que perguntou sobre a amostra. Grazi, a gente está na primeira amostra do conhecimento ainda de Gravataí, então é tudo ainda muito discutido, muito pensado, né, mas pode ter certeza que a gente vai ter, assim, as escolas vão poder visitar, porque a gente está pensando numa modalidade presencial dessa mostra, né? Então, vai ser aberta à comunidade. Então, a gente tem esse objetivo mesmo que tu falaste, de dar visibilidade a esses trabalhos tão bonitos como o da Prof. Suelen, né? Quero aproveitar aqui e dizer que felicidade tê-la em nossa rede, com um trabalho tão criativo, tão bacana, muito bonito mesmo. Então, em nome da secretaria, a gente tem gratidão por ter professores, né, como a Suelen, e tenho certeza que vários outros, né, que a gente vai ter a oportunidade de ver o trabalho ali na mostra do conhecimento em outubro. Então, muito obrigada mesmo. E, Grazi, outra coisa, tá? Sobre ali, a gente sabe que vocês têm um projeto de robótica, que a escola está empenhada nisso, e em nome do NTE eu quero que a gente cada vez se aproxime mais, né? A escola de vocês com o NTE, para a gente ter uma parceria e conseguir disseminar mais esse pensamento científico, computacional, né? A cultura maker, eu acho que vocês aí têm muito potencial e vontade disso, tá? Então, estamos aqui à disposição. Qualquer coisa, é só entrar em contato comigo. Ademir? Eu queria destacar também a Larissa, que está escondida, né? Não falou nada ali, está escondidinha, mas a Larissa também participou dos cursos conosco aqui, trouxe também a prática dela e as experiências dela para o curso aqui, mas ela está quietinha aí, nem sei se está me escutando. Estou aqui sozinha. Eu só ouvindo, mas também só a gente precisa destacar também, né? Com certeza está sendo, né? A gente ainda não terminou o curso, mas está sendo uma experiência muito boa da gente ver, como a Suelen falou, quanto de maker e de metodologias ativas a gente já faz na escola, né? E o quanto a gente ainda tem para aprender e para ampliar nesse campo, né? E que os nossos alunos aprendem muito mais, assim, quando eles colocam a mão na massa, quando eles ajudam a dar as ideias, né? E a construir esse processo de aprendizagem. Então, também agradeço pela oportunidade, né? E espero que mais professores se engajem nesse grupo aí, dentro do município. Eu comentava a necessidade de a gente construir essas redes de compartilhamento, né? Porque quanta gente faz muita coisa boa na sala de aula, que pode compartilhar e trazer para que a gente possa se espelhar, né? Podemos dizer assim, mas fica ali dentro da sala de aula, morre ali com ele dentro da sala de aula, né? E quando a gente... É uma pena que os cursos, ele atrai as pessoas que já têm uma prática, né, voltada para a mão na massa, para a aprendizagem criativa, né? E que a gente espera que acabem funcionando como multiplicadores dentro da escola, né? Porque às vezes a gente vai, mas isso eu faço na sala de aula, né? Então a gente vê ali uma série das pessoas que estão participando do curso, que a maioria ela tem a sua prática lá e já trabalha algo. Pode não ser, né, tão disseminado, mas ela trabalha algo maker ou algo de aprendizagem criativa, alguma metodologia ativa dentro da sala de aula. E da questão isso agora lembrei, o que eu ia falar era da questão da prática do conhecimento científico, né? De a gente estar em 2022, as gurias movimentando agora para criar a primeira feira de ciências, né? Imagina, em 2022, é algo que a gente precisa ter isso dentro das escolas, né? A gente precisa ter feira de ciências, trazer a experimentação para os alunos o mais cedo possível, né? A gente acaba tendo a iniciação científica, muitas vezes, lá na graduação, né? Eu fui ter o meu primeiro contato com a iniciação científica na graduação, né? E a gente precisa trazer isso para o ensino básico, né? Precisa fazer com que os alunos experimentem, né? Tenham contato com as ciências, tenham contato com a tecnologia, né? Possam desenvolver, construir coisas, pensar, né?
E parece que a gente está sempre esgrimando ali, né, e tentando fazer com que isso aconteça, né? Mas a gente fica feliz que a gente encontra pessoas, né, dentro da rede que pensam da mesma forma que nós, que tentam, né, fazer algo para que a gente consiga mudar, né, tentar sair do foco do ensino tradicional e trazer, né, as metodologias ativas, né, como protagonista, né, dentro da sala de aula, porque a gente até faz um exercício, né, a Suzy fez com as meninas, depois eu fiz também, na questão da gente pensar um pouco lá no nosso ensino básico, né, da gente lembrar algo que algum professor, de alguma aula de algum professor, a gente sempre vai lembrar algum professor que fez algo, né, com alguma metodologia ativa conosco em sala de aula. Eu sempre falo que eu lembro de uma professora de inglês que trouxe uma tecnologia da época que era uma fita cassete, né, com música em inglês gravada ali, e aí pediu para a gente trabalhar em grupo, cada um deu uma fita para cada grupo, e a gente fazia a tradução daquela música, ela deu a letra em inglês, fazia a tradução, treinar a música em inglês e depois apresentar a música com a tradução em uma aula, né, em que os grupos cantaram a música. E eu me lembro até hoje, como se fosse, isso foi na 7ª série, né, e é isso que a gente traz, né, do professor, né, são essas metodologias ativas, né, o que ele faz, né, de significante para a nossa formação, né. Isso. Mais alguma pergunta? Alguém ainda quer fazer algum comentário? Eu também ia pedir desculpa porque eu falei um pouco corrido para dar tempo de 1 hora, porque quando eu começo a falar eu não paro, né, então Capaz, eu Ademir, tive que tentar foi... espremer um pouco para trazer o que é a cultura maker, depois trazer para o campo da educação, a gente, né, porque não adianta a gente ir direto ao foco da educação sem entender primeiro o que é a cultura maker, né. Mas foi ótimo, tá? Pessoal, quem ainda não respondeu ao link de presença, a gente pede, né? É importante que vocês façam o preenchimento. E aí, então, a gente, se ninguém mais tem perguntas ou comentários, a gente agradece mais uma vez, Ademir, pela parceria, né? Por essa tua fala muito inspiradora e muito rica sobre cultura maker, né? E que a gente já viu, já pôde perceber aqui que está rendendo frutos, né? Falamos da Prof. Suelen, falamos da Prof. Larissa, e a gente espera que com a Mostra do Conhecimento, com esse nosso programa de formação, que ainda tem o curso, ainda tem o módulo de robótica, a gente consiga disseminar ainda mais essas práticas e enriquecer aí a nossa aprendizagem municipal. Então, muito obrigada mesmo. Pode falar. E também reeditando, né, esses cursos nos próximos anos, né, para a gente... Com certeza. Para a gente poder ter esse contato aí com os professores. Eu gostaria de agradecer também, eu que agradeço a ter a oportunidade de estar conversando, trocando experiência com vocês, a gente sempre aprende algo novo, né, e dizer que está aberto o espaço aqui para visitas, se quiserem trazer os alunos, né, a Prof. Suelen vai trazer amanhã os alunos dela, então fica à disposição, meu e-mail também fica à disposição de vocês, ademirdornelles@ifsul.edu.br, e qualquer troca de experiência que vocês queiram fazer, a gente está à disposição aqui com espaço aberto, né, para que vocês possam visitar e conhecer. E aqui o NTE também, né, tá aberto para ajudar no que precisar e também manter a nossa parceria, né, Ademir, com o IFSU. Certinho. Isso aí, então, muito obrigada a todos e todas, tenham um ótimo dia e até à tarde, que nós temos mais uma formação daí com a Nayala, né? Nossa conhecida já aqui do NTE, do Ademir. É a Nayala e a Suzy, né? A Nayala e a Suzy. Ontem eu estive visitando a Suzy lá, ela estava bem empolgada. Hoje vai ser bem bacana, falando sobre robótica, inclusive, né? Sim. Então, legal que os temas vão se encaixando. Muito legal. Bem direitinho. Então tá, uma boa tarde para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.